para poder te apresentar. Peraí. Boa noite, pessoal. Eu sou a Cris, aqui da Regional, e hoje eu tenho o prazer e a honra de apresentar a doutora Maraína. A doutora Maraína é nossa ex-fellow, foi ex-fellow antes de mim, e ela, além dela ser fellow de fazer anestesia regional, ela trabalha no INCOR e tem uma experiência aí com cirurgias cardíacas. Então, a gente convidei a Maraína para conversar sobre os bloqueios paraesternais e do plano transverso tórax, porque o melhor da vida é você conversar com quem faz, né? Então, quem tem experiência para poder nos ensinar um pouquinho. Então, vou passar a palavra para a doutora Maraína, que já está compartilhando a tela, e vou fechar minha câmera, tá bom? Má, com você. Beleza. Obrigada, qualquer viu? coisa me avisa, se travar aí ou qualquer coisa, tá bom? Com certeza. Gente, boa noite, vamos começar aí, respeito a quem já chegou, né? Então, eu fui, assim, acho que tem muita gente que está assistindo aí que foi fellow, né? Que é fellow, né? Então, fui fellow também, não lembro que ano, 2016, eu acho. Cris deve saber melhor que eu. E a gente ainda, quando eu fui fellow, a gente não fazia esses bloqueios ainda. Então, o título eu modifiquei, aí desculpa aí, Cris, botei bloqueios paraesternais, e eu depois vou explicar por que eu coloquei esse título diferente, tá? Então, para a gente começar a falar desses bloqueios paraesternais, a gente vai falar um pouquinho de anatomia para a gente entender qual o problema que esse bloqueio vai resolver, né? Esse aqui é um corte axial do tórax, isso aqui é a parte dorsal ou posterior, e aqui parte ventral, isso aqui é o externo, aqui uma vértebra, né? O corpo da vértebra, a medula, aqui é a parte posterior, né? Aqui viria o processo espinhoso, processo transverso. Então, daqui sai, do forame intervertebral, sai uma raiz espinhal torácica, ela vai se dividir em um ramo posterior ou dorsal e um ventral. Esse ramo ventral ou anterior, ele vai caminhar entre os músculos intercostais íntimo e interno. Alguém abriu o áudio aí, sem querer. Então, os músculos intercostais estão bem exagerados aqui nessa imagem, né? Então, esse aqui é o íntimo, esse aqui é o interno, e esse aqui é o intercostal externo, tá? Então, esse ramo anterior ou ventral vai caminhar entre os músculos intercostais íntimo e interno, e ele logo vai ser chamado de nervo intercostal. O nervo intercostal, ele tem dois ramos principais que ele vai soltar. Um é o ramo cutâneo lateral e o outro, aqui na frente, anteriormente, é o ramo cutâneo anterior. Então, quando a gente faz bloqueios, por exemplo, o bloqueio do plano do Serratio ou PEX2, a gente tem como objetivo bloquear os ramos cutâneos laterais de múltiplos nervos intercostais. Então, por exemplo, no bloqueio do plano do Serratio, se a gente fizer profundo ao músculo serrátil anterior, vai ser aqui nessa face, a gente está bloqueando o ramo cutâneo lateral. Ou se a gente faz superficial, né, entre ele e o latíssimo do dorso, a gente bloqueia aqui também o ramo cutâneo lateral. Mas a gente tem falha na região anterior, medial, porque a gente não pega o ramo cutâneo anterior. A gente poderia resolver esse problema fazendo um bloqueio, por exemplo, um eretor da espinha, um paravertebral, uma peridural, que a gente vai anestesiar ou oferecer analgesia tanto para o ramo dorsal, posterior, quanto ventral. Mas aí a gente vai ter um problema de ter um possível bloqueio simpático, em maior ou menor grau, né? Se for um neuroeixo, se for um paravertebral, se for o eretor da espinha, mas a gente ainda pode ter bloqueio simpático, porque o gânglio simpático está aqui pertinho, né? Com esses bloqueios mais parietais, mais distais, por exemplo, do plano Serratio, PEX, ou os paraesternais, a gente foge do gânglio simpático aqui. Então, é esse problema que os bloqueios paraesternais vieram resolver, essa falha da região anterior. Então, para falar do básico, assim, eu trouxe essas imagens desse aplicativo aqui, ó, bem legalzinho, você compra, não precisa assinar, custa, sei lá, uns 100 e poucos reais,
É bem legal. Aqui a gente tirou pele subcutâneo e estamos vendo aqui o músculo peitoral maior. Aí a gente tira o peitoral maior, consegue ver aqui o peitoral menor. Tirando o peitoral maior e menor, a gente vê os 3 músculos intercostais, que aqui parecem meio iguais, né? Mas a gente tem o externo, o interno e o íntimo. Aí a gente vê aqui um pedacinho do serrátil, aqui na lateral, né? E aí a gente tirou peitoral maior, peitoral menor, os 3 intercostais, e a gente vê aqui no fundo o músculo transverso do tórax. É um músculo bem fininho, bem profundo. Bem difícil de ver no ultrassom também, tá, gente? Aqui uma imagem de cadáver, aqui a parte, a gente está vendo de dentro para fora, né? Então, o externo está aqui, e a gente trouxe essa imagem para a gente ver a relação do externo com os vasos. Every player in town tried on the shoe. Mateo's house, the twin. Aqui lateral ao externo, dos 2 lados, a gente vê as torácicas internas, né? Então, elas vão correr de cefálico para caudal, bem pertinho do externo. Aqui também a gente está vendo agora de fora para dentro, né? O externo está aqui, cartilagens costais, né? Primeira, segunda, terceira, quarta. Aí aqui eles retiraram o intercostal externo, interno, a face endotorácica, a gente consegue ver os vasos tingidos aqui, né? 2 veias e uma artéria. A torácica interna é a mesma coisa que a mamária, tá? Onde a gente pode fazer esses bloqueios? A gente pode fazer num plano mais profundo ou num plano mais superficial. Então, a gente pode pegar... E a gente pode fazer também aqui perto do neuroeixo, que a gente vai pegar o intercostal já e bloquear tudo. A gente pode fazer um pouquinho mais distal, digo, um pouquinho mais lateral, um pouquinho mais medial. Não importa onde a gente vai pegar, mas em qualquer lugar por onde está passando esse nervo, a gente pode fazer o bloqueio. Essa imagem aqui eu achei bem legal para explicar. Também está um pouco exagerada aqui a espessura do músculo transverso do tórax. Ele é bem fininho, aqui está um pouquinho mais realista. Então, a gente pode fazer o bloqueio paraesternal superficial entre o músculo peitoral maior e o intercostal interno. Por que aqui só tem o interno, né? Porque nessa região bem pertinho do externo, a gente não tem mais intercostal externo nem íntimo, só interno mesmo. Também não tem peitoral menor. Esse bloqueio está escrito PIF-B, porque, enfim, tem várias nomenclaturas para o mesmo bloqueio. É o bloqueio paraesternal superficial. A gente também pode fazer, então, mais profundo aqui. Deixa eu ver minha setinha que não está aparecendo para mim. Aqui. O bloqueio paraesternal mais profundo entre o músculo intercostal interno e o transverso do tórax. Então, essa confusão de nomes não é só a gente, que às vezes outro dia eu fiz alguma coisa com o Luiz França, e ele estava chamando o mesmo bloqueio que eu estava falando por outro nome e a gente não estava se entendendo. Não é só a gente que faz confusão com os nomes. Existem vários nomes para os mesmos bloqueios. Aqui eles tentaram juntar 60 experts em bloqueios para tentarem chegar num acordo de quais seriam os nomes para padronizar os nomes dos bloqueios, para a gente conseguir conversar falando a mesma língua. Então, eles acabaram com 90% de concordância e 85% de concordância. Eles concordaram em chamar o bloqueio mais superficial, obviamente, de bloqueio superficial paraesternal intercostal, e o profundo, bloqueio paraesternal intercostal profundo. Então, aqui só tem um errinho, eu acho que eles erraram aqui. Eles colocaram o bloqueio do plano do transverso do tórax como se fosse um paraesternal superficial. Então, eu vou chamar assim, superficial e profundo. De vez em quando, talvez eu vou fazer confusão, porque eu costumo chamar normalmente de pecto intercostal, entre o peitoral maior e o intercostal, e do plano transverso do tórax. Mas vou tentar chamar a partir de agora de superficial e profundo. E aí, qual bloqueio que a gente deve fazer? Não sei. Esse trabalho aqui, ele é bem pequeno.
Foram 39 pacientes, mas eles não viram muita diferença entre os dois bloqueios, o transverso do tórax, ou o profundo, e o superficial. Essa carta aqui questiona, será que a gente deveria fazer o superficial, que é um pouco mais seguro do que o profundo? Então, quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles? Você vai avaliar e escolher qual que você vai fazer. Por que que eu, Maraína, gosto de fazer o mais superficial? Porque ele está mais longe de estruturas importantes, nobres. Então, ele está longe da pleura, muito longe da mamária e muito longe do coração. Então, eu gosto de fazer esse bloqueio. Agora, você pode fazer o que você quiser. O que que acontece? O superficial tem um probleminha. Quem faz percebe. A dispersão dele, cefálico-caudal, é um pouquinho pior, um pouquinho mais difícil do que o bloqueio mais profundo, tem um pouquinho mais de resistência. Então, a desvantagem é que provavelmente você vai ter que fazer mais de uma punção de cada lado. Pode ser que com uma disperse bem, mas é muito comum você precisar fazer duas, e já aconteceu de precisar fazer até 3 punções para ter uma dispersão cefálico-caudal adequada no bloqueio paraesternal superficial. Então, como que faz esse bloqueio? A gente vai pegar um probe linear, vai colocar ele orientado no sentido cefálico-caudal, assim, né? Aqui está a cabeça, aqui está o pé. E aí, assim, o jeito que eu gosto de fazer, mas enfim, você vai fazer do jeito que você quiser. Você vai colocar o probe pertinho do externo e eu vou escaneando a lateral ao externo até indo para o lado mais caudal, até onde o peitoral maior acaba. Quando o peitoral maior acaba, eu volto um pouquinho para cefálico e aí procuro a melhor imagem em que eu vejo a cartilagem costal, músculo intercostal e peitoral maior. E venho com a agulha bem do jeito que ele está mostrando aqui, direcionando para o ladinho da cartilagem costal. Porque se eu tento mirar por cima da cartilagem costal, às vezes eu fico assim, eu entro na cartilagem, aí tiro, aí não consigo injetar, porque tá duro. Aí puxo, fico dentro do peitoral maior. Aí entro, fica na cartilagem, e aí você não consegue injetar. Nesse cantinho aqui, eu tenho uma margenzinha para jogar com a minha agulha e furar a fáscia, e ainda tenho a segurança da cartilagem, caso eu entre de forma, eu fure a cartilagem, a fáscia de forma muito agressiva, eu tenho a segurança de bater na cartilagem costal. Um bom sinal de que a dispersão está no local correto é você ver o anestésico local passando por cima da cartilagem. Você pode fazer o seguinte: você injetou, tá aqui, fez a primeira injeção, fez 10 ml. Deixa a sua agulha parada, vem com o probe, sobe um pouquinho, vê até onde dispersou. Está dispersando bem ou você vai precisar fazer outra punção? Eu separo 30 ml para cada lado de anestésico local, bem diluído. E soro fisiológico também. Uma primeira seringa é de soro fisiológico que a gente usa para chegar na face. Uma vez que eu tenho certeza que eu estou na face, eu vi aquele zíper abrindo, eu vi que eu estou dentro da face, aí eu peço para quem está me ajudando a injetar, geralmente é o residente da cirurgia cardíaca, e ele troca para a seringa de anestésico local e vai injetando para mim, aspirando a cada 5 ml. O paraesternal. O bloqueio paraesternal mais profundo, ou do plano do transverso do tórax, eu não gosto de fazer, eu não faço. Já aconteceu de residente na minha sala fazer sem querer, perdeu a ponta da agulha e quando injetou a pleura baixou, então estava lá, né? Mas não era o objetivo dela. O músculo transverso do tórax, ele é muito fino, é muito difícil de ver. Se alguém já teve a oportunidade de ver em cadáver, ele é muito fininho, é difícil até você de identificar ele. Então, é difícil identificar ele no ultrassom. É muito fácil você achar que está vendo o músculo transverso do tórax, esse pretinho aqui, e na verdade isso é um vaso, principalmente se você tiver com o probe orientado longitudinalmente, né, no sentido cefálico caudal. Então, uma ajuda que você pode ter é jogar o Doppler, o Collor, na verdade, para ver se está pulsando ali.
Às vezes você não consegue pegar bem, e assim, uma forma que eu acho que é mais segura, se você quiser muito fazer o transverso do tórax, quem sabe, né, daqui a um tempo a gente descobrirá que ele é superior ao paraesternal mais superficial, e a gente vai ter que fazer ele, a gente pode pegar o probe e girar para ficar no sentido transversal, então látero-lateral. Dessa forma, a gente consegue ver os vasos, tá vendo aqui, ó, no eixo curto. Então é mais difícil de você confundir, é mais difícil de você perder os vasos e injetar neles ou furá-los sem querer. Então a gente vem com a agulha. Quando a gente chega dentro do músculo intercostal interno, a gente já começa a injetar o soro fisiológico e vai entrando e injetando até a pleura baixar. Mais ou menos parecido com o paravertebral, né? A vantagem desse bloqueio, do bloqueio paraesternal mais profundo ou do plano do transverso do tórax, é que geralmente com uma injeção de cada lado, entre a terceira e quarta cartilagem costal, a gente já tem uma dispersão cefálico-caudal bem interessante, que já vai cobrir entre T2 e T6, que é o que vai inervar o externo. A desvantagem é que a gente está super perto de pleura, né? Do lado esquerdo, a gente pode até triscar o pericárdio, que deve ser bem triste, e pegar vasos, né? Imagina você fazer esse bloqueio para uma revascularização miocárdica e furar a mamária. O cirurgião vai te amar para sempre. Quem tiver interesse, no site da ASRA, a American Society of Regional Anesthesia, tem esse artigo bem legalzinho, bem detalhado de como ela faz o bloqueio do plano do transverso do tórax com desenhos, bem bonitinho. E eu coloquei esse slide aqui para só repassar com vocês. Então, o probe que a gente usa é o linear. Eu não esqueci de anotar aqui, mas a agulha que eu costumo usar para esse bloqueio é a A100, mesmo que o paciente seja magro, porque com a 50 geralmente a gente chega lá, a gente consegue chegar no plano, na fáscia, mas a inclinação da agulha ela fica muito muito perpendicular ao ultrassom e a gente acaba não conseguindo vê-la por completo. A gente pode acabar não ultrapassando a fáscia que a gente queria chegar. Então, eu gosto da 100, que eu entro um pouquinho mais longe, bem paralelo ao probe, para conseguir acompanhar a agulha toda. Esses bloqueios são de nervos muito finos, então, geralmente, a concentração de anestésico local ela pode ser bem baixinha. Só tomar cuidado, que às vezes eu percebo que eu faço isso, a gente faz uma hidrodissecção com soro fisiológico, né, antes de trocar a seringa por anestésico local. Se você fizer muito soro fisiológico e depois ainda colocar o anestésico local bem diluído, talvez fique muito diluído e aí não seja suficiente, por exemplo, para a esternotomia. São bloqueios que dependem de volume, né? Você quer que disperse no sentido céfalo-caudal, para você pegar múltiplos, para você pegar os ramos cutâneos anteriores de múltiplos nervos intercostais, né? Então, você precisa de volume de 20 a 30 ml de cada lado. E eles, infelizmente, não têm uma duração muito prolongada. Então, quando a gente faz o bloqueio antes da cirurgia, é interessante para poupar opioide, né? Para diminuir a hipertensão durante a incisão, né? A resposta simpática, diminuir a chance de dor crônica, mas aí acaba a cirurgia, está acabando o bloqueio também. Se a cirurgia for longa, né? Então, considerar, principalmente se você fizer antes, mas mesmo depois, considerar uso de adjuvante, epinefrina, talvez Dexa. No nosso serviço, a gente costuma usar anestésico com epinefrina, levobupivacaína com epinefrina. A gente usava ROP, mas agora não estamos mais recebendo ROP. E a gente costuma associar Precedex, 1 micrograma por quilo, não é muito label, mas a gente usa com Precedex 1 micrograma por quilo no total, então meio para cada lado. Enfim, considere adicionar adjuvante para ter um pouquinho mais de tempo de anestesia. E pelo que eu sei, alguns serviços fora aí do país têm usado o catéter. Eles
fazem a punção antes da incisão, antes da cirurgia, deixam o catéter, enfim, deixa por 48 horas o catéter com infusão de anestésico local. Outra coisa, para esses bloqueios para esternotomia, na verdade, cada vez mais eu tenho feito bloqueios de forma totalmente estéril. Ainda mais esses bloqueios para esternotomia, porque, enfim, principalmente no começo, os cirurgiões tiveram bastante resistência, os cirurgiões de cirurgia cardíaca, eles ficavam meio assim preocupados, com medo, de vez em quando até fazem uma piada, cuidado com a minha mamária. Mas a infecção é uma coisa que acontece, né, principalmente em paciente vasculopata, os coronariopatas são vasculopatas, arteriopatas, né? Eles já infectam mesmo, naturalmente. Então, que a nossa anestesia não contribua para isso. Então, como que a gente pode fazer, assim, como que a gente viu que fica mais rápido para a gente bloquear de forma estéril? Porque bloquear, às vezes, já gera uma certa insatisfação. Até eles verem que o resultado é melhor, né? Então, quem já faz algum tempo já começa a falar, você pode bloquear lá meu paciente? Mas, enfim, para a gente fazer mais rápido quando for degermar e pintar o paciente para passar o central, por exemplo, você já degerma, pinta a região paraesternal, já cobre como se fosse fazer o bloqueio e bota um campo por cima para passar o central. Passou o central, descobre a parte paraesternal e vai lá e faz o bloqueio. Então, esse é um jeito que a gente acabou sistematizando para fazer um pouquinho mais rápido. Pessoal, então, só dando créditos aqui ao aplicativo. As outras imagens eu já dei crédito nos slides. Agora eu vou abrir para dúvidas. Vamos ver o chat aqui, o que estão falando. Então, drenos. Henrique. Já viu. Para dreno, olha, hoje quase ninguém mais está passando dreno que não seja mediano no nosso serviço. Então, eles querem que o paciente seja entubado logo, que não tenha dor, enfim, estão muito mais conscientes em relação a isso. Então, eles têm jogado o dreno, mesmo torácico, para sair na região mediana, tá? Então, não costuma doer muito. Você pode fazer... Eventualmente, quando alguém coloca dreno torácico, você pode fazer intercostal, pode pedir para ele infiltrar, ou você pode fazer um serrátil, por exemplo, dependendo da altura do dreno. Talvez não com 30 ml no serrátil, porque às vezes não sobra, né, anestésico dentro da margem abaixo da dose tóxica, mas já fizemos paraesternal e serrátil dos dois lados. Só que foi um serrátil assim, bem pertinho do dreno para fazer um volume menor. Salvo. Mais alguma dúvida? Má. Oi. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer. Achei maravilhosa a sua aula. Foi bem didática, bem otimizada. Mas eu vi que só uma pessoa colocou uma pergunta que foi a do dreno, né? Mas assim, a minha função, já que fica todo mundo, tem 16 pessoas online, fica todo mundo quietinho, né? Ninguém fala nada. Abre a câmera aí, gente. Todo mundo escondido e ninguém fala nada, né? Então, mas a minha função aqui é polemizar, né? Então, assim, a primeira pergunta são duas perguntas. Uma é se você já pensou em... Tem gente que faz isso. A Lívia vai perguntar lá. A Lívia vai perguntar porque ela faz. A Lívia vai... Não, mas eu vou falar antes. Por que você escolhe Precedex e não Dexa? Já que é para polemizar, vamos colocar a lenha na fogueira aqui. Olha, eu quero os dois efeitos do Precedex. Eu quero que dure mais o bloqueio e vai ter uma absorção sistêmica também, né? Devagarzinho vai tendo. Então, eu quero os dois efeitos do Precedex. Por isso que eu eu imaginei que fosse isso. E eu isso. faço o Dex TV, tá? Tá. Eu imaginei que você queria esse efeito. Por isso que eu perguntei. Quando eu não tenho coragem de fazer Precedex, porque eu tô com medo do efeito sistêmico do Precedex, aí eu faço o Dexa no bloqueio mesmo. Tá. Então, tem uma fração de ejeção muito ruim, ou é muito beta-bloqueado, bradicárdico, e aí eu falo, putz, eu não tenho coragem de fazer um Precedex aqui. Aí eu coloco a dexametasona. Tá. A outra pergunta que eu ia falar você acha que com o paraesternal puro, né, você associa a ESP ou não? Ou só o paraesternal você acha que vai muito bem? Olha só,
Alguns pacientes ficam ótimos, maravilhosos, mas alguns pacientes não ficam 100%, tá? Algumas vezes parece que, assim, numa inspiração mais profunda, eles sentem, e assim, o que a gente faz mais lá no serviço é o superficial, né? Que eu chamo de pecto intercostal. Espero que ninguém faça confusão, né? O mais superficial, que a gente costuma fazer, né? Fugindo da mamária e tal. Alguns ficam 100%, alguns não ficam. Uma inspiração mais profunda, eles sentem algum desconforto. Talvez o transverso do tórax resolveria isso. Tá. Cadê a Lívia? Ô, Cris, Cadê? O Léo. Oi. desculpa, mas não, só para causar. Eu achei que a sua pergunta anatomicamente não fez muito sentido. É que tem gente que faz, né? Eu acho que por isso que ela perguntou. Tem um grupo É, famoso aí em São Paulo que faz. mas você concorda Não, que anatomicamente ela não faz muito sentido? Eu sei, Porque Léo. se... O PESP não cobre a parte medial. Mas... Não, o ESP teoricamente cobre tudo. Não, teoricamente. Quando mas Isso. quando Porque pega. a ideia do ESP é migrar para o espaço paravertebral e pegar o nervo intercostal inteiro. Então, você faz o ESP, você pega o nervo intercostal inteiro. Então, se fez o ESP, não precisa fazer o paraesternal. Fazer o ESP mais paraesternal, na minha opinião, é o famoso a técnica não te garante 100% de eficácia. Algo nesta técnica está estranho. Léo, eu não perguntei, eu sei a questão anatômica, não é isso. Eu perguntei porque eu sei que os grupos, algumas pessoas têm piado. Porque a ideia, assim, digamos, que do ESP, se o ESP falhar na região, né? Mas eu sei que algumas pessoas confiam. Mas isso daí eu vou te perguntar assim: o que você faz para uma fratura de rádio? Você faz supra mais infra? Você faz supra mais axilar? É a mesma pergunta que você está fazendo. É o que a gente fazia antigamente. Tem uma coisa... Isso, ó, dispersão... O Henrique colocou, dispersão errática. Então, é isso. Você não confia. Exatamente. O ESP, às vezes, eu acho que essas pessoas que gostam de fazer isso fazem. Faz o ESP antes. Não, é por isso. E aí vai ter bloqueio simpático. Fica ótimo, porque não sentiu nada, porque fez o bloqueio simpático. E aí, no final, para analgesia, faz o paraesternal. Eu acho que é isso que acontece. Eu sei que tem um grupo famoso aí em São Paulo que faz essa técnica, eu acho que é por isso. Mas anatomicamente, o seu objetivo com ESP não é fazer só bloqueio simpático, né? Então, mas eu sei, até o Henrique colocou para garantir. Exato. Eu sei que existem pessoas que fazem muita cardíaca e associam, por isso que eu levantei a bola, entendeu? Agora, cadê a Lívia? A Lívia está aqui, cadê a Lívia? Oi, Cris. Então, pode colocar a sua. Você acha que vai fazer você fugir? Não. Oi. Oi, Mara. Tudo bem, Mara? Oi, Lívia. Tudo bem? Tudo jóia. Então, a Cris já perguntou uma dúvida que era minha, que, na verdade, eu queria só tirar essa dúvida com você sobre essa questão que o Léo colocou muito bem aí, a questão de associar o ESP com o paraesternal. Aqui, isso. Aqui, o que a gente tem? A gente, assim, eu tenho um carinho pelo ESP, né? Dei aquela aula e tudo, mas, assim, realmente a dispersão do ESP é muito errática. Você vê muitos pacientes, assim, super bem, tolerando muito bem fisioterapia pós-operatória e tudo. A gente vê o tempo aí de analgesia do ESP. Eu tive paciente de 12 horas de analgesia do ESP com dexametasona, tá? Em alguns pacientes, a gente tem associado o paraesternal no final da cirurgia, sabe? Até para esse, como o Henrique colocou, né? Como, assim, para garantir, entendeu? Mas a gente vê, assim, 50% dos pacientes ficam bem, 50% já precisam aí de mais uma analgesia um pouquinho mais pesada, entendeu? Essa era a minha pergunta. Se você associa o ESP com o paraesternal, a gente tem associado aqui, e assim, eu tenho visto uma satisfação melhor dos pacientes quando a gente associa o paraesternal no final da cirurgia, tá? Mas eu caio muito nessa questão da dose tóxica, e assim, eu tenho reduzido muito o volume para fazer o paraesternal, certo? Por conta da cirurgia, os cirurgiões operam rápido e tudo, então assim, dá 40 minutos, 1 hora de SEC e 3 horas de cirurgia no total, sabe? Então a gente tem feito o ESP no começo,
o ESP no começo e o parasternal no final. Mas eu fico muito limitada com relação ao volume para injetar no parasternal, na verdade, né? Essa era a minha pergunta, se você associa e tudo. Se você acha que o serrátil dá conta, se tem só um dreno, o serrátil mais o parasternal, sabe? Eu ainda fico meio receosa de largar o ESP, entendeu? Porque a gente tem um resultado muito bacana com o ESP aqui, sabe? Entendeu? E a questão do adjuvante, né? E depois? Porque o que acontece é que às vezes eu faço antes e depois, ou eu faço antes e peço para infiltrar depois. Inclusive, até a gente vai começar a fazer a comparação agora, né? Do bloqueio versus infiltração com a mesma solução. Eu tenho medo do que a gente vai descobrir, mas vamos ver. Entendi. E o adjuvante é o Precedex mesmo, né, Mara? Que a gente mesmo usa para o mais serrátil, é o ESP, Precedex. quando você faz? Não, ESP Precedex não, ESP Dexa. Tá. Para esses mais parietais, assim, serrátil, paraesternais, Precedex, em geral, e Dex-EV. Agora, para Ok. eretor, que a gente tem feito quase nada mais. Assim, tem que virar o paciente, aí precisa de ajuda, demora um pouco mais, tem essa questão de serrático. Gente, aconteceu da gente fazer um eretor lindo, maravilhoso, filmamos, lindo, fez bradicardia, olha, bloqueio simpático, tá ótimo, tá lá. Na cirurgia parecia que tinha segurado, mas quando acordou, teve muita dor. Então, talvez o que segure... Tem que ver assim, o paciente é estubado quando? É estubado na sala ou 12 horas depois, ou 6 horas depois? Sim, entendi. Aqui 90% dos pacientes, assim, eles selecionam muito os pacientes, sabe? Então, isso é um facilitador para a gente aqui, sabe? São bons, assim, né? Isso. E eles Aí operam estuba na rápido, sala. tudo. E a gente estuba em sala, tá? Os anestesistas que levam entubados no máximo 1 hora, 2 horas de pós-operatório de UTI, eles já são estubados, tá? E aqui a gente faz o ESP com o paciente sentado. O acesso, eles são puncionados no pré-anestésico, já vem com acesso, a gente já começa a infundir o Precedex venoso, senta o paciente para monitorizar, está monitorizando, já faz o ESP ali com o paciente sentado. Entendeu? E o parasternal, quando a gente faz antes, né? O parasternal antes, a gente faz desse jeitinho que você falou, vai pintar para fazer a punção venosa profunda, a gente já pinta o externo já para fazer a punção ali mesmo. Eu vi gente falando que enquanto o cirurgião vai pegando central, ele vai fazendo o bloqueio, mas aí eu já acho que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu espero passar o central e quando está fixando, a gente vai e faz o bloqueio. Mas realmente a gente não tem feito muito o ESP. O Fábio perguntou da região, região do dorso, né? Isso daí sempre me falaram disso, de dor nas costas. Tem alguns pacientes que realmente referem, né? Uma luxação, assim, né? Pelo afastador, mas não é uma coisa que eles se queixam tanto. Quando eles têm dor, geralmente é dor mesmo anterior, assim, quando tem uma inspiração mais profunda, e aí escapa o bloqueio. Obrigada, Mara. Nada. Muitos fazem ESP e não fazem multimodal. Então, eu tenho impressão diferente. Acho que quem faz bloqueio costuma fazer multimodal. Mas hoje eu vejo muitas pessoas fazendo multimodal sem fazer bloqueio, fora a parte do bloqueio, né? Então o pessoal tá tentando, assim, né? Usando ketamina, lidocaína EV, magnésio, diminuindo a dose de opioide, mas às vezes tem um pouco mais de resistência a fazer o bloqueio, né? Alguém tem experiência com catéter em bloqueios paraesternais? Eu tenho um pouco de medo de passar o catéter e o cirurgião cortar o catéter. É possível, né? Também não vai... Meu Deus, morreu, vai cortar o catéter. Mas é uma coisa que eu fico meio preocupada, né? Tem um cirurgião nosso lá que tá louco para fazer. E ele falou que tudo bem se cortar o catéter, a gente resolve, não tem problema nenhum. Então, acho que a gente vai ter aí uns casos que a gente vai passar o catéter antes.
É lógico que a gente faz estéreo, né? Mas a questão do catéter é a questão da infecção, né? Como você mesma disse. Não, ainda tem isso também, né? Tem isso, né? O Eles são paciente neuróticos. Pois é. são neuróticos, né? Então tem que ter mais esse cuidado. Tem que aplicar esse cirurgião aí que é mais, entre aspas, liberal, Sim. que tá entusiasmado. Tá na vibe. Ele tá mais animado que eu. A maioria, cara, a galera é... Ô, Má, Oi? já tem trabalhos, alguns trabalhos para external versus ESP? Não sei, Léo, não vi. Então tá aí o desafio, ó lá. Sim. O que para saber se realmente muda, não muda, né? Vale a pena fazer os dois, um é melhor que o outro, né? Sim, é uma ideia mesmo. Não, eu penso porque uma coisa que eu vejo, que às vezes é isso, né? A gente começa a fazer uma série de coisas, que nem a Lívia comentou, e eu entendo o racional disso, mas às vezes a gente faz algumas coisas e depois vê que não precisava, né? Que às vezes, na verdade, a gente tem uma impressão, porque muitas vezes a nossa impressão ela é muito tendenciosa, né? Sim. E aí, às vezes, não faz. Estou falando isso porque, por exemplo, a edição passada da Regional foi uma edição para, assim, contra bloqueios interfaciais. Trabalho de colectomia por vídeo mostrando que o quadrado não muda nada. Estou tentando lembrar qual que era o do ESP também, que o ESP não muda nada. Então, estão começando a surgir trabalhos, na verdade, indo na contramão dos bloqueios interfaciais, né? Que às vezes a gente dá muito crédito para eles, mas que talvez não seja essa maravilha total, né? Então, às vezes, vale a pena fazer os trabalhos para isso, para ver se realmente a nossa impressão clínica, e eu estou falando isso porque cardíaca, eu sou um leigo, se pegar um cara na rua e a gente entende igual de cardíaca. Mas que precisa mostrar mesmo, eu não sei também ainda, porque Léo, não sei dizer, assim, não tenho ainda uma opinião formada, sinceramente. Eu tenho minhas dúvidas, por isso que eu vou comparar infiltração com bloqueio, porque eu tenho minhas dúvidas, assim. Também, ótimo. Porque a gente é Exatamente, muito né? animado. Você viu uma carta no ASA falando que eles colocam We Will Block You? Você Não. viu? Ele coloca como se fosse aquela música lá, né? We Will Rock You, We Will Block You. Ele canta, bota a musiquinha toda lá e aí fala também que a gente se empolga muito, que é muito legal, que contração na mão a gente, né? Olha, vou botar minha agulha aqui e tal. Mas será que o que a gente está fazendo é bom para o paciente? Ou será que a gente está só querendo gastar a nossa habilidade com ultrassom no paciente? Depois eu te mando essa carta. Exato. Então, por isso que eu acho que vale a pena, né? Então, para vocês que fazem cardíaca, e são trabalhos que vocês conseguem fazer, pô, bem legal, e conseguem mostrar isso, né? Pegar essa experiência, né? Então, faz um grupo S, um grupo paraesternal mais ESP, enfim, e vai vendo. E o grupo controle, né? Para ver o quanto esses bloqueios realmente vão mudar, né? Sim. A Fernanda, acho que é a Fernanda lá do INCOR, né, Fernanda? A Fernanda perguntou da experiência do paraesternal em pediatria. Não sei se você lembra, Fernanda, mas eu estou fugindo da pediatria já tem um tempo, da congênita. Mas o pessoal faz paraesternal também na congênita, tá? Faz aretoro, faz paraesternal. Os dois têm sido usados na congênita, assim, Fernanda. Talvez a gente pode conversar depois com o Javarone, que faz bastante congênita, e ele faz bastante bloqueio subanasal. E outra coisa, né? Daí entrando também na discussão da fisiologia dos bloqueios interfaciais, né? Talvez na criança eles vão melhor do que no adulto, né? Pelas características da fáscia, porosidade da fáscia, enfim. Isso talvez seja mais fácil mesmo na criança, né? É mais fácil de visualizar. Às vezes o agulhamento, Não, tem mas que ir devagarzinho, assim, mas para pegar o bloqueio, sim, os resultados isso têm sido muito bons. Porque tem essas características da face que são diferentes do adulto e do idoso, né? Quem mais, gente? Mais alguma pergunta? Ou
hoje eu tô que nem a Cris. Ou tem a terceira coisa, né? Que vocês isso não sou eu que estou falando, é o artigo da Regional Anesthesia, né? Que tem ainda mecanismos de ação dos bloqueios interfaciais, o último mecanismo de ação, possível absorção sistêmica do anestésico local, né? Então, eu também tenho essa dúvida. Não sou eu que estou falando. É só injetar ali mesmo, qualquer lugar que vai dar certo. E não sei se deu para perceber que eu adoro bloqueio interfacial. O Léo não gosta de bloqueio interfacial e eu gosto. Ele tem um coração peludo. Assim, não tem comparação com bloqueio de nervo, que você vê o nervo e coloca lá. Não tem comparação. E também eu gosto muito de peridural. Não tem comparação. Não, concordo. Vou comentar, já que o Léo falou de mim, quer que eu abra a câmera? Vou abrir a câmera. Hoje eu estava lá na maternidade e aí chegou uma paciente e eles estavam o dia inteiro, e acho que desde ontem, com uma paciente que era uma insuficiência cardíaca, com um nódulo na mama, mas inflamado, com um nódulo que eles estavam achando que era de origem oncológica e já com uma secreção. Então, eles queriam fazer duas coisas. Eles queriam fazer a incisão para drenar e tirar um pedacinho para mandar para biópsia. Só que, assim, qual o problema? A paciente com 63 anos, insuficiência cardíaca, assim, não avançada, mas ela até que tolerava um decúbito aí assim, deixando em 30 graus, ela aceitava, obesa, bem obesa. E aí é o combo, né? E aí tava aquela coisa, né? Porque parece que ontem já não colocaram na mesa. E eu falei, não, traz ela e eu vou tentar fazer. E a mama muito volumosa. Ela já tinha uma mama grande, com bastante tecido adiposo. E aí eu fiquei pensando, quando eu olhei a paciente, eu pensei, cara, aqui não rola serrátil de jeito nenhum. E aí eles me falaram que iam fazer uma incisão periaureolar, né? Então, que é uma situação extremamente ruim, né? Eles iam fazer um piquezinho para drenar, ou seja, se eles infiltrassem com anestésico local que tinha pus, não pegaria, né? Ninguém queria sedar ela, porque ela era obesa, insuficiência cardíaca, enfim, né? Ela era o combo, assim, então... E aí eu fiz o intercostal, sabe? Fiz intercostal e parasternal, fiz os dois. E, menina, assim, eu juro, assim, foi agora à tarde, as residências de O nunca tinham visto, né? E sabe quando... Ficaram maravilhadas, né? Porque aí eu fiz... Você fez 3 níveis? Quantos mas, de novo... O quê? Não, gente. Você voltou às antigas. Voltei. Não, mas nada. Se você fez o intercostal, você fez o intercostal. Intercostal guiado por ultrassom, Léo. Não, mas por que você foi fazer o parasternal? Porque não tinha músculo. Não é isso. Eu vou falar. Você fez o duo que a gente fazia para fazer membro superior, porque você bloqueou o mesmo nervo 2 vezes. É verdade, mas não foi só... Não, calma aí, eu vou explicar o meu raciocínio, vou explicar o porquê. Não é raciocínio, é situação. Eu não tinha agulha lá não tem agulha de bloqueio, e agulha de hack a gente não tem agulha de hack 22 curta, só 22 longa, que é para gestante muito obesa. E, cara, eu tava fazendo com agulha de hack 25, então eu tinha muita resistência. Então eu fiz uns 17 ml aqui na região intercostal. E aí eu fui lá e aquela história do para garantir. Eu fiz na região medial também, do parasternal, fiz, gente. Eu estou brincando, eu acho que exatamente, você tem que garantir na hora. Eu tinha que garantir, mas sabe é só para a gente discutir a anatomia, mas a mama né? dela... Mas é lógico, você foi para garantir, tem que garantir, nessa situação não pode brincar. A situação que eu estava era muito ruim, ela tinha uma possibilidade de viária difícil, eu não queria entubá-la de jeito nenhum. Ela saturava 92 com catéter em intercúbito a 30 graus. E assim, gente, eu sei que a anatomia, eu podia ter feito só intercostal, mas é uma idosa, né? Então, e a mama dela, eles iam incisar no quadrante látero inferior para adreno, e eles fizeram um piquezinho na mama. A mama dela tinha, assim, como é que eu posso dizer? Sabe quando já está meio pedrificado? Então, eu fiz 2 punções, sim. E, cara, ficou muito bom, sabe?
Mas é a situação. É lógico, gente. Ah, posso fazer uma peridural torácica? Pode, né? Mas assim... Sempre cardíaca tem que ver qual que é, né? Mas olha a situação que eu estava, era uma situação assim, bem ruim, né? Então, assim, eu estou numa maternidade pública, eu não ia fazer uma peridural torácica nela, né? Uma paciente cardiopata, ICC, obesa. E por que eu fiz duas punções? Mesmo eu vendo a pleura e mesmo eu vendo a dispersão, eu teve uma hora que eu não estava conseguindo mais injetar, então eu fiquei segurando a agulha e pedi para a residente da JOY empurrar, e ela também estava com dificuldade. Então eu falei, cara, quer saber? Vou dar uma completada no paraesternal, entendeu? Mas eu sei que é o intercostal, entendeu? Mas é o que eu estou falando. Eu acho que falando anatomicamente é muito simples, mas às vezes a vida real é um pouco mais dura. Sim. Exatamente. Mas assim, Léo, eu entendo o seu preconceito com os bloqueios faciais, que não tem comparação com bloqueio de nervo. Eles fazem, acho que, parte do arsenal. Às vezes, eu vejo as pessoas, às vezes, se apoiando só no bloqueio facial, achando que ele vai fazer um milagre, como acho que foi o Henrique que falou, né? A pessoa faz o bloqueio e o resto faz igual. Aí você vai ter que... Faz parte do seu arsenal, né? Então, por exemplo, a Cris sabe, né? Para TAV transfemoral, que dói na hora de passar o introdutor, que é um tolete gigante na virilha do paciente. A gente eu poderia fazer só anestesia local, infiltração, né? Eu poderia aprofundar com propofol na hora de fazer isso, mas o paciente tem estenose aórtica crítica, né? 0,5 diária. Eu não quero fazer isso. Então, eu faço o bloqueio, se precisar complementar com infiltração local também, porque às vezes o bloqueio fica mais ou menos, e se precisar, aprofunda. Então, faz parte para usar menos propofol, por exemplo, na hora dessa parte que é super incômoda para o paciente, enfim. A mesma coisa para a esternotomia, né? Não daria para fazer com o paciente acordado o bloqueio e a esternotomia, assim, fora a parte da ventilatória, né? Com certeza iria doer, né? Então, faz parte do arsenal, né? Você vai usar outras coisas, né? É só uma coisa a mais para você ajudar o paciente, mas realmente não tem nem comparação. Não, É muito imagina. menos satisfatório, né? Do que você fazer um bloqueio de nervo e falar, não, é brincadeira. Tô dizendo bloqueio de braço e fala, pô... Não, exato, não, brincadeira, só para a gente colocar a lenha, né, para a discussão ficar boa. Mas eu acho que você falou é muito importante, acho que as pessoas entenderem o que esperar de um bloqueio facial. Né? É que o que eu acho que está acontecendo é que as pessoas estão querendo demais, talvez, dos bloqueios interfaciais. E exato, não, mas então eu não preciso mais fazer peridural, não preciso mais fazer não sei o quê. Eu acho que a gente tem que começar a mostrar os outros aspectos, que eu acho que a literatura está caminhando para isso. Opa, peraí, é legal, mas nem tanto, né? Ele é uma alternativa, mas tem as suas limitações, né? E por isso que eu sempre brinco disso, né? Eu lembro que quando surgiu o ESP, né? Acabou, era só ESP, não precisava fazer mais nada, né? E aí é como você colocou, tem as suas limitações. Um paciente que sente dor, né? Porque eu também achava o ESP maravilhoso, até esse paciente acordar, falei, pô, tá morrendo de dor. Falei, meu Deus. Então tem suas limitações, então é só uma brincadeira para jogar, mas eu acho que tem que estar no arsenal mesmo, né? Como alternativa, até porque tem locais que a gente não vai conseguir, não pode fazer uma peridural, né? Não pode fazer um neuroeixo, né? Mas eu acho que é legal ter esses dados. Eu sempre, ainda que o que eu incentivo é isso, vamos então estudar, vamos comparar essas técnicas para cardíaca e ter dados mesmo e falar, putz, realmente isso é melhor do que aquilo, né? Vamos fazer isso ou aquilo. Sim. A gente teve um caso de um paciente de transplante pulmonar, não lembro exatamente o porquê, mas acabaram não fazendo peridural, que é ótimo, porque a gente estuba ele, tem que estubar ele logo para não ficar fazendo pressão positiva nas anastomoses, e a incisão é clamshell, né? Assim, uma incisão gigante, né? Deve ser muito dolorido. E eu não lembro por que não fizeram a peridural, não sei se foi difícil, não lembro se teve ECMO, alguma coisa assim, e aí fizeram um eretor bilateral, colocaram catéter, mas assim, foi horrível. O paciente teve muita dor, foi horrível. Então, a peridural é incomparável. Não tem para ninguém ainda, na minha opinião. Talvez o paravertebral, mas aí já as vantagens já são menores
em termos de bloqueio simpático, sangramento e tudo mais. Mar, eu acho que o Léo colocou bem colocado. Eu concordo com você, uma peridural é uma peridural. Poxa, não tenho o que dizer. Tem nem o que dizer. Mas não tenho o que dizer, gente. Uma peridural é uma peridural, não tem nem comparação. Vou abrir a câmera aqui para você me ver. Sério, é estranho, né? Mas, assim, eu acho que em algumas situações, você ter os bloqueios faciais, mesmo o intercostal ou o paravertebral, às vezes ele é um trunfo na manga, né? Numa situação, às vezes você está numa situação, que eu comentei hoje desse caso meu hoje, né? Exatamente. Lá é um lugar, é maternidade, gente. Então, eu não tenho uma super estrutura, entende? Como é que eu assentar ela? Entende que eu não queria fazer uma peridural? Aí você fala assim, mas tem a galera que faz assim, mas você faz uma gaiola química, a galera fala, fogueira, né? Mas você não fez um bloqueio interfacial, hein? Não, eu não falei isso. Eu tô falando, Você não fez falei um isso. bloqueio intercostal. Eu fiz intercostal, fiz Mas mesmo. para external. Não, gente, eu fiz intercostal, sabe por quê, Eu gente? faria, também ia jogar O que eu acho que... para garantir. Não, garantir. Não, eu fiz intercostal acho mesmo, porque ela era muito obesa, gente. Que a Marina colocou desse editorial, eu acho que é o perfeito. A gente precisa saber, porque eu concordo que tem que ter na manga, mas tem que ter na manga sabendo se vale a pena ou não. Porque acho que você colocou é isso. A gente vai fazendo os bloqueios, vai injetando. Será que realmente está mudando alguma coisa? E o meu questionamento da cardíaca é isso. Eu até hoje não vi grandes estudos de cirurgia cardíaca, né, que mostram uma técnica maior em relação à outra. Também não estudo muito a fundo, por isso que eu perguntei se já tinham grandes estudos. Porque você pode ter na manga, mas precisa fazer em tal situação, mesmo tendo na manga? Que é o que eu falei do estudo que saiu agora. Saiu hemicolectomia quadrado lombar. Vou fazer quadrado, então, nesses casos, tal que é melhor. O estudo mostrou que é melhor não fazer nada, que dá na mesma, né? Então, a gente precisa saber quando que vai valer a pena usar essas técnicas, né? Acho que falta um pouco isso. Sim, mas, Léo, hoje eu não estava tão inspirada a fazer, não, vou ser bem sincera. Foi mó trampo trazer o ultrassom lá da sala da ultrassonografia, porque não tem ultrassom no centro cirúrgico, entendeu? Realmente é porque a situação da paciente era uma paciente, assim, que não é aquele combo de paciente grave, né? Então é isso. Mas eu sei, assim, e aí você fala assim, por que você não fez serrátil? Gente, ela tinha um adipose tão grande que eu olhei e falei, não vou tentar serrátil aqui, não. Idosa, né? Você bota o probe, já amassa o serrátil, você já não consegue mais ver, né? Exato, você entendeu? Eu tava numa situação, e assim, aquela mama bem grandona. Assim, o que foi legal é que ela, na hora que, logo depois que eu terminei o intercostal, assim, eu assim, gente, eu vou falar a verdade, né? Eu coloquei estilo com BUP e diluí, e batizei com Dexa. Lá a gente não tem Precedex. Mas como ela tinha muita dor já na mama, porque aquelas mamas, como é que eu posso dizer? Sabe quando já está meio até pedrificado? Ela tava com dor. E na hora, ela falou assim, ai... A gente percebeu que ela aliviou, sabe? Uhum. Então, gente, cada caso é um caso. Não é uma cardíaca, mas assim, pensa eu acho que assim, os bloqueios, a gente gosta muito de fazer, eu amo, mas eu acho que a gente tem que sempre pensar, igual o Léo falou, né? Se vale a pena ou não. Nessa situação, achei que foi muito legal. Eu concordo. Também... Você fez bloqueio de nervo, não bloqueio interfacial. Por isso que ficou bom, né, Cris? Intercostal é bloqueio de nervo intercostal. A gente queima, a gente faz crioablação de nervo intercostal. Nervo, não interfacial. Não, eu sei. Mas quem na minha situação não faria diferente? Mas o que eu estou dizendo é que você está justificando o interfacial usando um exemplo de nervo. Sim. Não, calma. Você não fez um bloqueio interfacial. Não, mas eu não estou falando fez um bloqueio de nervo. Sim, eu fiz um bloqueio de nervo. Eu estou falando que de modo geral, então vou me explicar melhor. De modo geral, é legal você saber um bloqueio interfacial, por exemplo, igual a Maraína falou, uma face ilíaca para fazer uma TAV. Entendeu? Quando passa aquele tarugo, os pacientes sente, entendeu? Quando você... É lógico, bloqueio facial tem hora que fica bom, tem hora que fica meia boca, né? Vai fazer o quê? Exato. É a vida, ué.
Então, mas não, gente, tem uma outra coisa. Tem paciente, não é por nada não justificando, mas também já justificando. Aqueles pacientes mais idosinhos, às vezes aquela anatomia já está uma anatomia mais diferenciada, aquele músculo mais atrofiado, mais calcificado. Às vezes o anestésico local não dispersa tão bonito. E assim, teve um dia que eu fiz com o velhote, com o fellow da quinta, a gente fez facileka dos dois lados. De um lado, a imagem não ficou muito bonita. E do outro lado, a imagem ficou melhor. Mas o mais engraçado é que do lado que a gente... Eu nem lembro mais o que foi. Ah, era um menino queimado. Do lado que a gente fez, que a imagem não ficou tão boa, a gente percebeu que o bloqueio ficou melhor. Bloqueio de face É isso aí. É isso. Ué, fazer o quê? Tá que a primeira pedra, quem nunca Aí aconteceu. eu levo a falar que é pela absorção sistêmica, né, Léo? Nunca saberemos. Quer dizer, saberemos, mas por enquanto não sabemos. Léo, cadê o Léo? O Léo saiu. Cadê o Léo? Luiz, fala como que é aí sua experiência. Você também faz cardíaco? Não sei se você está fazendo mais. Luiz ligou o Zoom. O Luiz e foi estava tomar aqui, banho. ele assistiu tudinho, ficou quietinho, Luiz. Eu vi ele aqui, ele saiu. Cadê o Luiz? Fernanda, você também, Fernanda. Fala pra gente, você também faz. Fernanda Flores. Estão tudo quieto, ó. Ó, o Luiz está online e a Fernanda também. Não, então vamos encerrar, né, Cris? Que Então tá bom. 9 horas já, só tá. Sim. Maraína, foi maravilhoso. Eu causei, né? O Léo adora polêmica em mim. Mas muito obrigada. Eu achei que a aula foi bem objetiva, didática. Muito obrigada por ter aceito o convite. E eu aprendi muito, inclusive até sobre a nomenclatura. Entendeu? Que eu gostei muito. Tá legal. Bom? Que bom. Depois eu te mando o artigo. Gente, tchau. Obrigada pelo convite. Obrigada pela presença. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.